Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o resultado da Transmissão Paulista, falar um pouco ali sobre como que foi esse resultado, os projetos que ela tem dentro do portfólio, como está o endividamento também, isso é bem importante para a gente frisar e entender um pouco mais sobre esse portfólio de dividendos da Transmissão Paulista, beleza? Antes de mais nada, eu ia pedir para você deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, ele vai estar sempre recebendo os vídeos, compartilhar com seus amigos também, isso ajuda bastante a divulgar o canal e tá sempre recebendo os bons vídeos aí, tá bom? Bora lá pro vídeo, um grande abraço, valeu! Bora lá então, pessoal, passar um pouquinho mais aqui sobre começar, né, primeiramente, sempre pela receita operacional aqui da empresa. Vamos dar uma olhadinha então aqui como foi a receita no terceiro trimestre em relação ao terceiro trimestre do ano passado. A receita do uso da rede elétrica foi 1.239 contra o ano passado, que foi 1.100 aqui arredondando, né, aumento de receita de 13%, bem expressivo, isso é muito bom, porque basicamente isso aumenta aqui a receita total do ativo. Ponto bem importante, pessoal, tá vendo esse RBSE, né, você vê que teve um aumento aqui, ó, ano passado foi 420 milhões, nesse ano 646 milhões. RBSE, pessoal, aconteceu ali durante o governo Dilma, teve não foi possível aumentar, ter reajuste ali dos preços da energia elétrica para controlar a inflação e basicamente as empresas de energia foram prejudicadas naquele momento. Então essa RBSE é uma reposição desse valor que não foi reajustado e basicamente tem um saldo, tem uma data final, cada empresa vai ter sua data final ali para recebimento da RBSE. Então não é algo que vai ser permanente, é algo que vai ser por mais 2, 3 anos ali dentro do portfólio de receita. Então a gente vai olhar aqui dessa maneira total, uma receita bruta de 1.250 contra 1.100, desculpa, 1.250 contra 1.100 e na receita líquida aqui 1.100 contra 919, um aumento aqui de 18,8%, uma receita muito expressiva, um aumento muito importante ali para geração de receita, isso é bem legal. Olhando para a parte de custos, né, a gente vai ver aqui que a parte de PMSO, né, pessoal, material, serviços e outros, a gente vê que foi uma receita, uma despesa que aumentou em 19% na parte de pessoal, um aumento muito significativo, né, um aumento muito expressivo. Muito natural, depois de vir de um período de inflação, vai ter o reajuste ali do pessoal. E também, como ela está aumentando o portfólio, então é natural que agregue-se mais pessoas dentro do quadro de funcionários. Então não dá para manter uma transmissão de energia com 30% de capacidade maior com o mesmo número de funcionários. Então é natural que haja, nesse cenário, um aumento de pessoal também. Materiais subindo 10%, serviços subindo 15% e outros subindo 31,4%. Então, teve alguns aumentos ali que são mais esporádicos, né, mas teve os aumentos que são permanentes, que é o caso de pessoal e serviços aqui que vai na ideia é permanecer esses valores. Então dentro da questão do PMSO, a gente vê aqui que saiu de 143 milhões para 170 milhões, um aumento de 18%, muito em linha ali com a receita. Quando a gente vai aqui já contando depreciações, entre outros aspectos, a gente vê que o saldo total de despesa, de custos, né, e questões financeiras foram um total de 351 milhões contra, no ano passado, 319 milhões, um incremento de 10% na despesa. Então, na hora que a gente olha aqui, a receita líquida subiu 18,8, na hora que a gente vai ver o custo total, aumentou em 10%. Então, a receita cresceu mais do que a despesa. Isso é muito importante, é muito legal. Olhando aqui para um dos aspectos nos quais geram impacto na receita, na despesa, que é a questão do endividamento. O endividamento hoje da Transmissão Paulista ele é um pouco mais alto, isso impacta diretamente ali dentro do portfólio de ativos e diminui um pouco ali o lucro, né, é natural, porque você vai ter que fazer o pagamento da despesa financeira. Então a gente vê aqui que a dívida bruta saiu de 8 bilhões no final do ano passado, né, para 9 bilhões agora no mês 9 de 23. Um incremento aqui de 12,8%. Dívida de curto prazo subiu muito forte, né, então não foi aquelas debêntures de dívida longa que aumentou, foi muito mais uma dívida de curto prazo que teve aqui dentro do portfólio. A gente já vê aqui 2024 com uma dívida mais expressiva, já vou para esse ponto aqui embaixo.
Então a gente vê dentro disso tudo, né, a gente vê que a dívida líquida no ano passado era 7.100.000.000, para esse ano 7.700.000.000, aumento de 7,9% do endividamento. Então, mesmo assim, ainda continuou com caixa robusto, não teve uma depreciação ali torrando o caixa. Então a gente vai ver que essa questão da dívida, como que está atualmente, né? A gente vê que 51% é atrelado a IPCA, 23,7% atrelado a CDI e mais 17,5% notas promissórias e cédula de certificado bancário, CCB, atrelado a CDI. Beleza? Então esses são os impactos mais relevantes ali dentro do endividamento, do portfólio de indexadores. Quando a gente vai para o cronograma de amortização da dívida, né, a gente vê que hoje dentro do caixa tem 1.800.000.000, para finalzinho de 2023 é 179 milhões de endividamento, 2024 tem esse endividamento mais pesado, 2.100.000.000, então basicamente isso vai ter que fazer uma queima de caixa, mas vai ter que usar um pouco do caixa para fazer esse pagamento do endividamento. Além disso, também vai bater um pouquinho ali no resultado de 2024, nesse sentido. Então, a gente vai ver um lucro que não vai ser tão expressivo devido a esse endividamento. Mas quando a gente olha para 2025, 2026, a gente já vê um endividamento mais baixo. Aí, 2027 a 2031 são 3.600.000.000. Então, a gente está falando de 4 anos com um endividamento ali na casa dos seus 900 milhões ano. Então isso é bem importante, porque o endividamento ele cresceu bastante, mas ao mesmo tempo está agregando-se muito projeto dentro do portfólio. Então a gente vai ter uma receita maior ou mesmo uma receita constante, por mais que caia a RBSE. Então a gente olha para isso e vai olhar aqui para a geração de caixa operacional, né, que é o EBITDA e a margem. A gente vê a receita, né, que a gente mencionou ali atrás, 18% de alta, custos de despesas 17,6%, né, tirando a depreciação. Então aqui o custo já está inserido também a questão do endividamento, tá bom? Então esse aqui não é o custo só apenas operacional, tem despesa financeira junto. Outras despesas e outras receitas, aumentando 61%, mas é um valor que não é tão expressivo, aumentou ali 10 milhões. Quando a gente vê tudo isso, a gente vê um EBITDA saindo de 743 milhões, indo para 876 milhões, aumento de 18%, aumento muito expressivo, muito bacana, 18% de aumento de EBITDA é muito relevante, é muito bom para o ativo. Então, dentro disso tudo, a gente vai olhar aqui para a parte lucrativa, né? Entender tudo isso. Já entendemos aqui a receita, entendemos como que foi o custo, entendemos como foi o EBITDA e o lucro. Então, aqui a gente teve o lucro no terceiro trimestre do ano passado, 386 milhões, partindo para esse ano, 474 milhões. Aumento muito bacana, 22,7% de aumento de lucro. É um aumento muito relevante de um ano para o outro. Isso tem reajuste inflacionário colhido ali de 2022 e também aumento de operação. Então isso é muito legal para o ativo, tendência do portfólio é continuar aumentando receita e crescendo também ali na geração de receita e futuramente aumentando os lucros ali de maneira mais expressiva para gerar bons dividendos. Olhando um pouquinho mais agora aqui para o portfólio de ativos, né, da empresa, então a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, tudo que está como operacional é que já está em operação aqui no sistema. Então, não tem nada para entrar ainda. Quando a gente vai para obras, então está em processo de construção, dependendo da capacidade que já está em obras, já vai recebendo aquilo ali. E quando aqui está em licenciamento ambiental, é porque ainda ele está na fase ali mais de acordo junto com órgãos de governo e autorização para poder fazer a passagem da transmissão pelo meio dos lugares. Então a gente vai ver a geração de receita que tem em cada um. A gente vai ver aqui, ó, deixa eu só tirar um pouquinho o zoom, que vai ficar melhor aqui para ver. Então a gente vê a geração de receita que existe e dentro de cada um, né? A gente vai ver que tem uma receita muito expressiva. Então, fora os projetos em operação e, e tudo que já está dentro do portfólio, a gente já vê uma receita muito crescente aqui dentro do portfólio total, né? Então, receita muito pujante, tendência de crescer no longo prazo, principalmente com esses novos projetos. Ponto bem importante que eu sempre menciono, né, é a questão de quando foi feito esse contrato e a duração dos contratos, beleza? Ó, pessoal, então, basicamente, aqui estão os contratos da Transmissão Paulista, tá bom?
Então, isso é bem importante, sempre friso nos contratos, porque é onde a gente vai ter segurança, a gente vai saber que a empresa vai ter um recebimento no longo prazo, que não vai ser um ativo que vai sair no curto prazo ali dentro da sua gestão. Então, a gente vai olhando os contratos, ó, 2042, 2052, 2046. Então, são contratos que são longos, né? Vai ter um contrato aqui apenas, que é 2025, mas basicamente a gente está falando de 20 anos de contrato para frente. Então, isso traz muita segurança para quem está no ativo, traz muita segurança para os recebimentos da empresa e, ao mesmo tempo, a capacidade de entrar em novos projetos e manter essa receita no patamar alto por um bom tempo aí. Então, isso é bem importante, eu sempre menciono isso, porque os contratos é que vai dar a garantia para uma empresa de transmissão. Olhando agora aqui para indicadores, bem importante a gente olhar, a gente vai ver aqui que o preço por valor patrimonial ainda está abaixo de 1, né? Por mais que a ação tenha subido nesse ano, gerando bastante alfa ali para a carteira, ainda está abaixo do valor patrimonial, então tendo margem aqui ainda mais para mais crescimento. Preço por lucro em 7 vezes, já precificando também ali a questão do ano que vem pode ter um lucro menor devido àquele endividamento, então ele já precifica junto ao ano que vem, já dentro desse patamar de preço, lucro ali a 10, né? Porque o lucro cai um pouquinho, o preço da ação continua. E dentro desse preço, um dividendo de 4,8%. Já menciono para o dividendo, tá bom, pessoal? A gente vai olhar então para o endividamento em relação à geração de caixa, que está em 2,26, está saudável, não tem nada ali de comprometendo ali o fluxo de caixa. A gente vai olhar para a margem líquida, que é espetacular, né? 41% de margem líquida, então cada R$ 100 que entra dentro da empresa, R$ 41 vira lucro, então isso é muito bacana, muito bom. A gente vai olhar aqui para a ROIC também, né, o crescimento, então para cada R$ 100 investido, volta R$ 111. Então é uma empresa que faz um resultado muito bom, os números são muito bons dela. A gente vai olhar aqui para a receita anual nos últimos 5 anos crescendo 15%, lucro dos últimos 15 anos crescendo na casa de 12%. Então, vamos falar um pouquinho mais agora do dividendo, né? Está na casa de 4,18%, que é um ponto muito importante da gente frisar. É a gente olhar, pô, o dividendo hoje não é tão alto. E aí, vale a pena? A gente sempre tem que investir olhando um pouco mais à frente, né? Olhando para o que a empresa pode gerar. Então, lembra que eu mencionei ali sobre endividamento? Esse endividamento vai cair à frente. E quando esse endividamento cair com mais portfólio mais ativo dentro do portfólio, a geração de receita aumenta. Então, a gente vai ter lucros maiores, com endividamento menor, ou seja, um custo menor, gerando uma distribuição maior à frente, que é basicamente isso aqui, é o histórico de proventos ali da transmissão paulista. Você pode perceber que aqui, né, deixa eu diminuir um pouquinho para ficar melhor. Você vai ver que o payout, né, é a linha laranja. Então pode ver que historicamente ele sempre vai distribuir aqui, ó, 91%, 123%, 150%, nos últimos anos 83%, 81%, 210, 75%. Então o valor que é pago em relação ao lucro, ele é expressivo. E quando a gente olha aqui embaixo, né, o dividendo e o lucro regulatório, pode ver que teve anos, igual aqui no caso de 2021, que os proventos foram maiores do que o lucro, né, o regulatório. Tem um outro lucro IFRS, pessoal, mas só para olhar para o dividendo. Então, é natural que com esse portfólio crescendo, gerando mais receitas, custos menores, endividamento menor, é natural que esse lucro cresça, haja uma distribuição maior de dividendos e você consiga colher bons dividendos olhando para longo prazo. Olhando aqui agora para a questão de histórico de rentabilidade, a gente já vê, né, que quando comparado, a Transmissão Paulista ela já trouxe uma rentabilidade de 9.600%, vou até dar um zoom aqui para vocês verem bem, 9.600%, enquanto o índice de renda fixa, de energia elétrica entregou 3.100%. O Ibovespa entregou 1.113%, o CDI 806% e IPCA 201%. Isso desde aqui olhando de 2001 ali mais ou menos o portfólio em rentabilidade, tá bom? De 2001 para cá. Então teve uma entrega muito expressiva, é um ativo que tem uma segurança maior, né, uma receita também muito forte e ao mesmo tempo uma margem muito boa. Isso é natural do setor e por isso que ele é mais estável, traz mais segurança para o portfólio. É um cenário de queda ali não é tão expressivo dentro desse setor. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado bastante do vídeo, tenha ficado bem claro. Se você gostou, deixe seu joinha,
se inscreva no canal, assine deixa o sininho ativado ali também para você receber os vídeos, e muito obrigado, valeu!